Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. A porta, ela nos dá acesso a algum lugar novo. Quando passamos por uma porta, nós estamos entrando em algum lugar. Jesus, como a porta das ovelhas, é o nosso acesso, é a nossa entrada no reino dos céus. Jesus é o acesso à nossa salvação. Boa noite, querida comunidade. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esta celebração. É uma grande alegria nos encontrarmos novamente em culto. Vocês sabem da alegria que é para mim sempre retornar aqui a esta comunidade, poder estar com vocês celebrando o culto. Nós queremos, nesta noite, falar e ouvir e meditar da palavra de Jesus, que fala do amor e da autoridade de Cristo. E também quero saudar as pessoas de casa. Permaneçam conosco. Esta mensagem, com certeza, será muito importante também para o seu dia, para a sua vida. Nós assim nos reunimos em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agradeço o auxílio aqui no louvor do Rogério, e nós queremos cantar o primeiro hino, hino 25, quando o povo se reúne. Convido para se chegarem aqui na frente as crianças, para o envio das crianças ao culto infantil. Vamos formar um círculo aqui.
Baixamos nossas cabeças e temos o nosso momento de oração. Jesus é o próprio Senhor que convida as crianças a se achegarem a Ti. Por isso, elas aqui estão nesta noite, para ouvir e aprender da Tua palavra, Senhor. Abençoa este momento no qual elas podem se encontrar juntamente com seus amigos e amigas, juntamente com seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que elas juntas possam sair daqui, desta noite de sábado, cientes e confiantes nesta palavra que elas irão ouvir, que foi preparada pelas orientadoras. Sê Tu, Senhor, com essas crianças e sê Tu também conosco aqui na celebração. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Bom encontro a vocês. Até mais. Nós teremos agora um momento de avisos, então eu convido para quem nos traz os avisos nesta noite. Em nome do presbitério, desejamos boas-vindas a todos da comunidade e aos visitantes de hoje. Obrigada ao estagiário Giovanni por trazer a mensagem do culto. Agradecemos ao Rogério por conduzir o louvor. Oferta avulsa de hoje é local. Terça-feira, dia 3, reunião do presbitério às 19h30. Quarta-feira, dia 4, oásis no Lar do Idoso. Ensaio do coral às 19h30. Sábado, ensino confirmatório, 9h30. Culto às 19h com Santa Ceia. Sábado, 14/6, das 14h às 17h, haverá a terceira edição das atividades recreativas e educativas com as crianças. Todas as crianças são convidadas e à noite haverá o culto infantil. São esses os avisos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ainda mais um aviso. Boa noite a todos. Boa noite às pessoas que também vão estar assistindo esse culto. Eu quero, de forma bem especial, em nome do presbitério, em nome da comunidade, agradecer a cada um e cada uma de vocês que esteve presente no almoço de 62 anos do aniversário da nossa comunidade. Nossa gratidão a todos que colaboraram, que estiveram trabalhando, que colaboraram também de vir participar desse almoço. É uma alegria poder, nessa data, relembrar o nosso passado, mas também valorizar o nosso presente, o que está acontecendo hoje na nossa comunidade. Foi um dos maiores almoços nesses últimos 8 anos, então a gente fica muito feliz com a presença e a colaboração de cada um. Servimos almoço para mais de 350 pessoas, contando com as crianças. Então, foi muito especial o nosso agradecimento a cada um e cada uma que estiveram participando. Muito obrigada. Obrigado. Infelizmente não pude estar junto nesse dia especial. Não faltou vontade por parte da minha família, mas a gente também assume atividades em outras comunidades na região. Então, no momento que vocês celebravam aqui, essa data especial também estava em atividade junto a outra comunidade. Mas sempre tenho vontade de retornar. Não faltou o convite, agradeço pelo convite também. E para mim é sempre uma alegria estar com vocês. Então nós queremos cantar mais um hino, o hino 41, nos preparando assim também para a nossa confissão de pecados. Hino 41, Infinita Graça. Graça,
dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Eu convido para fazermos a nossa confissão nesta noite com as palavras do Salmo 130. Então, se você puder abrir a Bíblia no Salmo 130 e em conjunto nós queremos fazer a leitura deste Salmo. Para quem pudesse colocar de pé para esse momento de oração, de confissão. Todos juntos, a uma só voz, oramos as palavras do Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Senhor Jesus, assim colocamos diante de Ti todos os pecados que pesam em nosso coração. Tu sabes, Senhor, que muitas vezes os frutos do pecado se mostraram de forma visível ou não, mas eles acabaram aparecendo de alguma forma em nossas palavras, ações, pensamentos e omissões. Senhor, perdoa-nos, tem compaixão de nós. Em nome de Cristo, amém. Deus não quer que ninguém permaneça no pecado, mas que se arrependam e voltam novamente ao convívio com Ele. E esse bondoso Deus, que está sempre disposto a perdoar todo aquele que, sinceramente arrependido, se achega a Ele, confessa o seu pecado a Ele, esse bondoso Deus está disposto a nos perdoar e dar paz ao nosso coração. Assim sendo, em vista da vossa confissão e confiando na promessa do perdão de pecados, em seu nome vos anuncio o perdão de vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confiantes no perdão de Deus, queremos cantar o próximo hino, louvando ao Senhor e já nos preparando também para ouvirmos as leituras previstas para este culto. Hino 79, eu te louvo, ó Deus.
para se chegarem aqui na frente as pessoas que farão as leituras bíblicas. Eles poderão anunciar a leitura e realizá-la. A primeira leitura está em Deuteronômio, na página 188. Deuteronômio 4, 32 a 40. Eu passo a ler. Agora, pois, perguntem aos tempos passados, que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo o que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele. Dos céus ele fez com que ouvissem a sua voz, para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês, e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo sempre. Amém. Até aqui. Segunda leitura encontra-se no livro de João, a página 1168. João, página 1168, capítulo 5, de 1 a 15. 5, de 1 a 15. Passo a ler. A cura do paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda.
Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram depois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curou. Até aqui. Agora cantaremos o hino número 170, hino 170 dos Inários. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Eu não sei se aconteceu já com vocês, mas eu imagino que sim. Comigo já aconteceu e não foi só uma vez. Às vezes, a gente, dentro de casa mesmo, perde um objeto, principalmente aqueles pequenos. Pode ser um brinco, um anel, até o controle da TV. Geralmente a gente perde e daí a gente começa a procurar e procura e puxa sofá para cá, cama para lá e a gente não encontra aquele objeto. Mas a gente tem certeza que perdeu ele nesse canto. Porque foi lá que eu vi pela última vez. Eu tenho certeza que está por aqui. E a gente mobiliza toda a família para procurar naquele lugar. De repente chega um e fala: mãe, pai, está aqui. O objeto foi encontrado lá em outro lugar, onde ninguém nem esperava que estivesse. E isso às vezes leva um certo tempo, porque a gente procurava no lugar errado.
A gente procurava naquele lugar onde a gente imaginava que estivesse, mas não era naquele lugar que estava aquilo que nós procurávamos. E isso vai continuar acontecendo na nossa vida de fé também. Tem muita coisa que a gente procura no lugar errado. Isso fica bem explícito nessa história do Evangelho de João, lida agora há pouco. Nós ouvimos ali que em torno de um tanque chamado Tanque de Betesda, tinha muitas pessoas procurando a cura. Inúmeras pessoas estavam ali. Para que a gente possa entender esse texto, nós vamos voltar um pouquinho para o capítulo anterior. Lá no capítulo 4, há um texto paralelo com o texto do capítulo 5, que é a meditação dessa noite. É o texto que está ali entre 43 a 54, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta. E nesse texto acontece a cura do filho de um oficial do rei. Essa é uma cura que eu chamo que Jesus realizou uma cura por Wi-Fi, porque Jesus realizou a cura de muito longe. Jesus estava caminhando e, de repente, um oficial do governo chega até ele, desesperado, colocando toda a confiança em Jesus. Jesus, vá até minha casa. O meu filho está ardendo em febre. Ele irá morrer. Ele deposita toda a sua fé em Jesus. E Jesus percebe essa fé nesse homem. E Jesus simplesmente diz a ele: vá para casa, o teu filho vive. E o homem confia nas palavras de Jesus, Jesus não precisa mais ir junto com ele. Ele volta para casa, pelo caminho os servos dele, porque ele era um homem de posses, de status, os servos dele já vêm ao encontro dele e dizem: o seu filho já está curado, ele não tem mais febre, já está tudo bem com ele. Se nós ficarmos só nesse texto, parece que aqui há uma cura realizada pelo mérito da fé daquele homem. Aqui parece que há mérito, porque eu tenho fé, as coisas acontecem na minha vida. E aí aquelas pessoas que não têm fé, não acontece nada na vida delas também? E o que acontece na vida daquelas pessoas que não têm fé? Provém de onde? Aí a gente começa a entrar no nosso texto, que é o texto da cura de um paralítico que ficava próximo do tanque de Betesda. Jesus veio para Jerusalém, como diz ali no primeiro versículo, por conta de uma festa que acontecia em Jerusalém. Os judeus tinham as suas festas, desde da saída do Egito, eles comemoravam várias festas durante o ano. Inclusive a nossa festa de Páscoa, de Pentecostes, de Ação de Graças, ela provém dessa tradição dos judeus, mas elas foram ressignificadas em Cristo. Mas então aqui acontece uma festa, não é citada qual festa acontece, mas por conta disto, os judeus vinham até Jerusalém, onde ficava o grande templo de Jerusalém, e Jesus também faz essa caminhada, vai até Jerusalém. Mas ele entra em Jerusalém e ele não vai para o templo. Ele não vai para o lugar onde acontece a festa. Geralmente, quando nós vamos numa festa, nós vamos bem vestidos e nós vamos para festejar, para nos alegrar. Jesus inverte a lógica. Ele vai para aquele lugar onde há gente em sofrimento. Ele vai para próximo do portão de ovelhas. Por isso nós fomos saudados nesta noite também com as palavras onde Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas.
E próximo dessa porta das ovelhas ficava esse tanque chamado de tanque de Betesda. O tanque de Betesda, ele era uma enorme piscina, eu posso dizer. E ele era cercado por algumas varandas. Os 4 lados, como se fosse a igreja, como se tivéssemos aqui 4 varandas em torno da igreja, e aqui no meio ficava a quinta. Ou seja, tínhamos 2 grandes piscinas aqui. E aquelas varandas que ficavam no entorno, elas estavam lotadas de enfermos, de gente que estava ali depositando a sua fé, a sua esperança naquele tanque. Betesda não significa esperança, mas nós podemos dizer que na situação daquelas pessoas era o tanque da esperança. E essas pessoas esperavam que um anjo descesse, movesse as águas, e o primeiro, mais esperto, que conseguisse mergulhar naquelas águas, estaria curado. Essa era uma crença daquela época. Não é só o tanque de Betesda que existia no mundo antigo. Isso, na verdade, conforme pesquisa, havia inúmeros piscinões como esse, posso dizer assim, onde as pessoas procuravam cura. Isso está diretamente relacionado a um deus daquela época chamada Asclépio. Asclépio era considerado o deus grego da medicina e da cura. Então havia uma fé depositada nesse deus. E havia essa crença popular. De tempos em tempos, desce um anjo, move as águas e a cura vem até nós. Mas para isso, nós precisamos estar aonde? Do lado do tanque, esperando. E bem alertas ainda, não podemos cochilar. E aí nós percebemos que Jesus se aproxima de um homem. Dentre vários que tinha ali, Jesus percebe um homem. Um homem que estava enfermo por 38 anos. Curiosamente, os 38 anos também são mencionados em Deuteronômio 2:14, como sendo o período da peregrinação do povo de Deus pelo deserto. 38 anos era praticamente o tempo de uma geração. Ou seja, esse homem estava praticamente a vida inteira naquele estado de doença. O nosso amigo evangelista aqui, ele não vai dizer que Jesus viu, que Jesus percebeu, que Jesus se aproximou, mas ele simplesmente diz que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou. E aí vem uma pergunta que a gente fica perguntando: mas Jesus, por que tu faz uma pergunta dessa? Você quer ser curado? Um homem que estava 38 anos à espera da cura. Aí chega Jesus, parece que é até um deboche de Jesus, né? Você quer ser curado? A resposta desse homem enfermo, ela aponta que aquele homem não tinha fé em Jesus. Bem ao contrário do oficial do governo, aquele homem nem conhecia Jesus. Isso se mostra lá na frente, quando os judeus vão perguntar para ele: quem te deu o direito de carregar o teu leito? Eu não sei. Aquele homem não tinha fé em Jesus, aquele homem também não conhecia Jesus. Aquele homem demonstrou na sua resposta dizendo: Senhor, não tenho ninguém
que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Na resposta daquele homem estava a fé na água do tanque. A fé na crença popular daquela época. Pelo jeito, essa crença não funcionava muito bem, né? Para quem já estava há 38 anos, é claro, o evangelista não vai dizer que ele estava 38 anos ao lado do tanque, mas ele já estava 38 anos enfermo, com certeza buscando a sua cura. E ele nunca alcançou essa cura. Não no tanque. Aquele homem nunca havia alcançado a água do tanque, no momento em que a água era agitada. Mas a vida daquele homem estava no fundo do poço. Aquele indivíduo não foi escolhido por Jesus por mérito. Ele não foi curado por mérito, mas ele foi curado e escolhido pela graça de Jesus. Essa graça restauradora. Jesus é alguém que demonstra interesse pela vida. E a partir disso, pergunta se aquela pessoa queria ficar curada. Essa cura, se nós analisarmos o termo grego original da Bíblia, ela não significa só uma cura física, mas ela é uma cura física e espiritual, porque é isso que Jesus oferece, uma cura física e espiritual. Nós temos muitas curas físicas que necessitam, sim, de profissionais da saúde. Não tem nada de errado nós procurarmos profissionais de saúde. Mas acontece que a sociedade está adoecendo espiritualmente. E isso se reflete nos bancos das igrejas. A sociedade adoece espiritualmente. E aí Jesus é colocado como a última opção. Eu ainda vou confiar na água daquele tanque. Eu ainda vou confiar numa crença popular. Se o povo está dizendo que lá naquele tanque tem cura, então eu confio naquilo. A palavra daquele homem acusa também o nosso pecado. Nós muitas vezes também procuramos a nossa cura não em Jesus, mas nos tanques que a gente inventa por aí. Apesar da restauração de vida que Jesus concede, muitas pessoas, inclusive pessoas cristãs, colocam a religiosidade popular, a crença popular, acima ou ao lado da fé cristã. Não basta apenas a fé cristã. E aí, se a gente olhar para o texto de Deuteronômio, lido agora há pouco, lá no versículo 39, diz assim: não existe outro. O Senhor é o único Deus, tanto no céu como cá embaixo na terra. Esse Deus encarnou no mundo na pessoa de Jesus. E esse Deus que encarnou na pessoa de Jesus, ele se aproxima daquele homem e ele dá uma tríplice ordem para aquele homem. Vocês lembram das palavras que ele diz? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente aquele homem ficou curado. Queridos, ao repetir o versículo 9 aqui, ele vai dizer: imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Quando o evangelista repete isso, o evangelista está dizendo que o que curou aquele homem
foram as palavras de Jesus. Lembram daquele outro texto que eu mencionei rapidamente antes, onde Jesus realizou uma cura Wi-Fi? As palavras de Jesus curaram o filho do oficial. Jesus, naquele outro texto, apenas manda o homem voltar para casa e diz: seu filho vive. A cura aconteceu nos dois textos por conta da palavra de Jesus. Crer em uma cura que acontece por meio da palavra, algo que nós não podemos ver, diferente da água do tanque de Betesda, é algo difícil, né? Mas nós somos convidados a crer na cura que acontece por meio da palavra de Jesus. Eu pensava ainda essa semana, Jesus poderia ter dito àquele homem: dê o seu mergulho na água, eu te ajudo. Já que a queixa dele era: ninguém me ajuda a entrar na água quando o anjo desce e movimenta as águas. Jesus poderia ter dito para ele: dê o seu mergulho na água. E aquele homem mergulhar na água, sair do outro lado e estar bem. Jesus poderia ter feito uso da água para curar aquele homem. A Bíblia fala de textos onde pessoas foram curadas na água. Naamã é um texto muito conhecido no Antigo Testamento, que acontece a cura na água. O Evangelho de João cita a água várias vezes, em textos anteriores a esse, inclusive. Lá no início, Jesus faz um milagre, transforma a água em vinho. Depois, Jesus, na conversa com Nicodemos, que apareceu aqui na nossa música, cantada agora há pouco, na nossa conversa com Nicodemos, Jesus diz a Nicodemos de que é necessário nascer da água e do Espírito. Depois, aqui no capítulo 4, o texto que eu não mencionei, Jesus está sentado num poço, lá entre os samaritanos. De repente chega uma mulher samaritana para tirar água do poço. E Jesus oferece água para aquela mulher. Água que vem de uma fonte da qual vem a vida eterna. E aqui novamente, Jesus poderia ter feito uso da água para curar aquele homem. Mas se Jesus faz por meio da água, Jesus não seria reconhecido como o Filho de Deus. Jesus seria reconhecido como o anjo. Ele simplesmente seria o anjo. Aquele homem sairia dizendo: o anjo desceu e eu vi ele. Estava na minha frente o anjo. E eu pude entrar na água e fui curado pela água do tanque. Não foi por Jesus. Por isso, Jesus cura por meio da palavra dele. Vocês já repararam na arte que nós temos no nosso tema do ano? De onde provém o crescimento? Da palavra. O crescimento das nossas comunidades. Nós que estamos falando tanto de missão nos últimos anos, ele não vem de outro lugar. Se nós queremos crescer em centros urbanos, nós precisamos pregar a palavra. É ela que vai gerar crescimento. A partir da palavra, nós temos comunidades vivas, mas é uma palavra que precisa ser pregada de forma verdadeira. Nós não podemos enxertar no texto algo que não está no texto. Nós precisamos pregar aquilo que realmente a palavra de Deus traz a nós e quer nos dizer. Então, que nas nossas orações a gente sempre lembre que
a partir da palavra, aconteça o crescimento da nossa igreja a nível de Brasil e a nível mundial, e que a partir da palavra de Deus, nossa vida também seja restaurada, que a gente obtenha a cura. Só que essa cura, depois do versículo 9, vai dizer que foi realizada no sábado. E no sábado é um problema para os judeus. Se alguém já leu o Antigo Testamento todo, que é um grande desafio, ele vai chegar ao final do Antigo Testamento ciente de que o mandamento que mais é citado na Bíblia é o mandamento de guardar o sábado, de guardar o dia de descanso. E o judeu levava isso ao pé da letra. E é na pergunta aqui, na colocação dos judeus, lá no versículo 10, que nós percebemos que os judeus não estão preocupados com a cura daquele homem. Os judeus estão preocupados mesmo e irritados com a pessoa que deu a liberdade para aquele homem carregar o seu leito. Aquele leito que outrora dominava aquele homem, agora podia ser dominado por ele e Jesus manda carregar o leito. E aquele homem sai carregando o leito dele. Mas aí os judeus, vendo isso, dizem assim para ele lá no versículo 10, é sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Essa era uma das regras da lei do sábado. O judeu não podia carregar nenhum objeto. E o leito era um objeto. Os judeus não perguntam para o curado, quem te curou? Eles não querem, eles não estão preocupados com a vida, com a restauração de vida daquele judeu, daquele enfermo. Mas eles estão preocupados em quem deu a liberdade para que você possa sair carregando o teu leito no dia de descanso, pois isso é contra a lei. E no final desse texto, nós temos ainda um segundo diálogo de Jesus e o homem. Porque antes desse segundo diálogo, o homem vai dizer que ele não conheceu quem o curou, porque Jesus tinha se retirado do meio da multidão. Mais tarde, Jesus então encontra esse homem novamente no templo. Jesus foi ao templo, e aquele homem também foi ao templo. E ali então há um novo encontro. Ali Jesus continua a sua cura. Talvez essa cura que Jesus realizou no templo, ela ainda seja mais importante. Talvez não, eu tenho certeza. Ela é uma cura mais importante do que aquela que ele realizou anteriormente, a cura física. Aqui é uma cura espiritual. Jesus, lá no versículo 14, vai falar assim: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Quando uma pessoa conhece o Senhor Jesus Cristo, ela é chamada a uma nova realidade de vida. Nós somos chamados a uma nova realidade de vida. Permanecer no pecado é um erro. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde o pecado ainda está em nós e entre nós. Por isso, é tão importante que todo culto a gente chegue diante de Deus e confesse a Ele os nossos pecados.
Mas a gente vive também um processo de santificação. E é para isso que Jesus convida esse homem, para esse processo de santificação. Jesus tinha realizado a cura nele, a cura física, mas a obra de Jesus continuava naquele homem, porque outrora, quando ele estava enfermo, ele não conhecia Jesus. Mas agora ele conhecia Jesus. Agora ele é exortado por Jesus. Esse Jesus que dá ordem para ele: pega o teu leito, levanta-te e carrega o teu leito. Esse mesmo Jesus que dá ordem também dá capacidade. Jesus ordena e capacita. E quando a gente compreende que Jesus ordena e capacita, a gente vai começar a crer naquilo que ele diz. A gente vai deixar se influenciar por aquilo que ele diz. E quando ele nos exorta, não viva mais na sua vida de pecado, nós levamos aquilo para o nosso coração e desejamos viver dessa forma. Mas nós somos humanos e somos falhos. Por isso, nós não podemos deixar também de chegar diante de Deus e confessar a Ele os nossos pecados. Concluindo, eu quero dizer a vocês que aquela pergunta que Jesus faz lá no início parece uma pergunta tão óbvia quando ele diz: queres ser curado? Você quer ficar são? Mas nela reside uma profunda reflexão. Por vezes as pessoas preferem esconder a enfermidade, pois a cura profunda que Jesus oferta a cada um de nós traz à tona muitos sentimentos, muitas emoções. E aí nós preferimos continuar fingindo muitas vezes e dizemos: sim, estou bem. Mas, na real, há uma necessidade, um desejo de cura em cada um de nós que não deveria, mas muitas vezes é ocultado. E muitas vezes é ocultado por toda a vida. Muitos leitos ainda continuam dominando as pessoas. Muitos leitos ainda continuam dominando as pessoas, porque muitas vezes, um exemplo que eu posso dar, nós temos dificuldade em perdoar. E quando nós temos dificuldade em perdoar, é um leito que nos domina. E se a gente puder se libertar desse leito, é claro, vamos passar por sentimentos e emoções dolorosas, mas que trazem liberdade para a nossa vida. Assim, ainda há outros inúmeros leitos que acabam dominando a nossa vida, a nossa existência. A palavra de Jesus, ela é uma palavra poderosa, que vivifica, que liberta. Jesus dá à pessoa desamparada o poder para levantar-se e viver uma nova vida. Imaginem para aquele homem, 38 anos naquela condição. Ele agora podia viver uma nova vida. Tal qual o curado tomou o seu leito e andou, Jesus também tomou sobre si o pecado e nos salvou. A grande ênfase nesse texto de João, que prossegue a seguir, nós não vamos refletir no capítulo 5 todo, mas a grande ênfase que o evangelista quer dar aqui, que Jesus tem autoridade para curar a quem e quando Ele quer. Por isso que eu disse que nessa noite nós iríamos refletir sobre o amor e a autoridade de Jesus. O amor fica evidente na cura que Ele promove. A autoridade de Jesus
que incomodava que os judeus, que tinham dado a liberdade daquele homem carregar o seu leito no sábado. E por isso Jesus começa a ser perseguido, inclusive. Se vocês lerem o capítulo 5 adiante aqui, a autoridade de Jesus, ela vem do Pai. Essa autoridade que Jesus tem de curar a quem Ele quer, quando Ele quer, essa muitas vezes nós também julgamos. Por que, Jesus? Eu tenho tanta fé. Eu estou sempre na igreja. Eu estou sempre orando para Ti. Por que o Senhor continua orando, continua curando os descrentes e eu que sou crente não recebo a cura pela qual eu estou orando há tanto tempo? Meus queridos, nós julgamos também, assim como os judeus julgaram a Jesus, mas a autoridade é dele. O que nós temos a fazer é sempre de novo, em humildade, chegar a Ele e pedir para que Ele também nos cure, para que Ele também nos liberte de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que faz com que sejamos dominados pelos leitos da nossa vida. Finalizando, nós nem sempre respondemos aquilo que deveríamos diante de umas perguntas óbvias como Jesus faz: queres ficar curado? Porque nós muitas vezes cometemos o erro de depositar nossa fé em outras coisas, em outros lugares. Mas é somente Jesus que cura e salva, não por mérito, não esqueçam isso, mas por graça. Que a cura que você necessita para si, ou a cura que você deseja a outra pessoa, seja realizada por Cristo. E que essa palavra de amor e autoridade cresça e frutifique em nós, pela obra do Espírito Santo. Amém. Em resposta à pregação da palavra de Deus, nós confessamos a fé que nos une nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantamos o hino 346. Enquanto cantamos, as ofertas também são trazidas ao altar, ou aqui nos bancos também. Hino 346. Isto é uma oração muito bonita, uma oração noturna. Boa noite, meu Pai.
Assim, nós vamos nos direcionando também ao final desta celebração. Convido para aquele que puder se colocar de pé no momento de oração. Querido e bondoso Deus, rendemos-te graças por tudo o que tu fizeste ao mundo, a toda a tua criação, em especial a nós, os teus filhos. Tu cumpriste muito mais do que prometeste e por isso nós te louvamos. Em ti, Senhor, buscamos forças para nossa confissão de fé diária. Ajuda-nos através do Espírito Santo para que ele continue norteando os nossos caminhos. Somos gratos, Senhor, por nos teres enviado Jesus, o teu Filho, para que ele nos reaproximasse de ti. Agradecemos porque por meio dele nos dás a salvação graciosamente, mesmo nós não sendo merecedores da salvação. Por tua graça somos livres e chamados para cuidarmos uns dos outros. Por isso queremos interceder por pessoas que de perto ou de longe se encontram doentes, fragilizadas, lutando por sua saúde ou enlutadas, ou ainda famílias que vivem em conflitos entre si, entre parentes, entre vizinhos. Sê tu presente em cada situação mencionada, trazendo restauração de vida e paz. Que cada pessoa possa encontrar em ti, por meio do Espírito Santo, amparo, conforto e orientação para a sua caminhada. Capacita-nos, Senhor, para olharmos e agirmos com compaixão e solidariedade às pessoas que encontramos próximas a nós. Pedimos, Senhor, por nosso país, nosso estado e nossa cidade. Que seus governantes tenham sabedoria para trabalhar em prol do povo e que não sejam levados pela tentação de agir em benefício próprio, corrompendo a justiça e o direito. Oramos por nossa comunidade, que aqui o teu Espírito conceda crescimento e frutificação da palavra semeada. E da mesma forma oramos por tua igreja no mundo inteiro. Não permita fraquejarmos no testemunho do teu evangelho. Acompanha-nos e encoraja-nos em tempos de adversidade, de perseguição e de intolerância. Tudo o que ainda temos para pedir e agradecer, bem como toda a nossa vida, nós entregamos em tuas mãos, quando juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Assim vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alimentados pela palavra do Senhor, vão e sirvam ao Senhor com alegria.